Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências, trabalhando hoje o sistema cardiovascular ou circulatório. Um assunto muito importante para nós, né? Vamos aprender hoje a função do nosso coração e também a nossa circulação, a circulação do nosso sangue em todo o nosso corpo. Então, vamos entender no conteúdo das páginas 155 a 162 e atividades na página 163. Vamos lá. Os sistemas do nosso corpo estão interligados, tanto estruturalmente como em seu funcionamento. Cada organismo do nosso corpo, ele trabalha de maneira ordenada, certo? E cada um tem a sua função. Em conjunto, eles atuam, por exemplo, protegendo nosso corpo contra várias doenças, mantendo a saúde, transportando e eliminando substâncias do corpo, entre outras coisas. Então, muitas coisas do nosso organismo trabalham de maneira involuntária, ou seja, de maneira natural. Quando nós nascemos, a gente já nasce com os nossos órgãos já prontinhos, desde bebê, e aí eles só vão se crescendo, mas eles já vêm formados, na maioria dos casos, das crianças que já nascem, com os organismos já todos formadinhos. Então, né? E aí o que acontece? Cada um já vem com sua função natural. O coração, o pulmão, né? Os rins, né? Todo o nosso organismo, que temos vários órgãos dentro do nosso corpo, e cada um funciona harmoniosamente, cada um com sua função. Então, aí nós temos aí, né, as imagens que eu trouxe do livro de vocês, do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, né, temos também o sistema cardiovascular, que é o coração, e temos também o sistema digestório. Esses três sistemas, eles trabalham basicamente um interligado ao outro. Então, o cardiovascular depende do respiratório e também depende do digestório, e assim a gente vai entendendo aos pouquinhos o que cada um faz dentro do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, ele leva o sangue para todo o corpo. Dele fazem parte o nosso coração e todas as veias e artérias. O sangue age como veículo, transportando gases, nutrientes, hormônios e outros elementos por todas as partes do nosso corpo. O sistema respiratório, que tem a ver com a nossa respiração, é responsável pela absorção do ar que inalamos. Por meio dele, absorvemos o oxigênio, que é o ar puro que precisamos, e eliminamos o gás carbônico, que é aquele gás impuro, é um gás já que não serve para o nosso corpo. Então, a gente absorve o oxigênio e a gente elimina o gás carbônico. E quem tem a função de fazer essa troca de gases são os nossos pulmões junto com o nosso coração. O sistema digestório é composto de um conjunto de órgãos responsáveis pela nossa digestão. O que é digestão? É quando a gente come os alimentos, ele passa por todo um processo de digestão dentro do nosso organismo. Então, esse conjunto de órgãos que são responsáveis recebe esses alimentos e vai digerir de maneira devagar, né, no seu tempo, cada movimentação do alimento dentro do nosso organismo, para depois acontecer a eliminação do que não serve mais para o nosso organismo. Sistema cardiovascular ou circulatório. Então, vamos entender agora primeiro esse sistema cardiovascular, que é quem trabalha, basicamente é o nosso coração. Então, o sistema cardiovascular ou circulatório é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Isso mesmo. Nós sabemos que temos várias veias, né, vários vasinhos, né, dentro do nosso corpo, e dentro dele então circulam o sangue, o que dá vida, né, pra gente é o sangue que está dentro das nossas veias, das nossas artérias, né? E aí esse sangue ele vai sempre circulando dos pés, aí vai subindo para a parte da cabeça, aí vai descendo, ele vai sempre circulando. Quem faz esse trabalho é o coração, a partir do momento que ele vai batendo e vai bombeando, certo? Ele é formado, então, por órgãos que permitem o transporte de nutrientes e de outras substâncias por meio do sangue. O sistema cardiovascular funciona em nosso corpo como um conjunto de tubos conectados, como a gente está vendo na imagem aí, né? Na imagem aí que está no livro de vocês, né? E é por meio dele que o nosso organismo recebe oxigênio e os nutrientes necessários para a nossa saúde.
Além disso, também exerce a função de transportar as substâncias inúteis para serem eliminadas do nosso organismo. Então, veja quanto trabalho o nosso coração faz. Ele é quem faz todo esse trabalho, né, de bombear o nosso sangue, de trabalhar com a troca de oxigênio junto com o pulmão, com o recebimento dos nutrientes para o nosso organismo, para a nossa saúde, e ainda exerce a função de transportar o que não serve para ser eliminado do nosso organismo. Olha que legal! A composição do sangue. Então, o sangue tem glóbulos vermelhos, que são as hemácias, células que dão a cor vermelha ao nosso sangue. Elas transportam o oxigênio e o gás carbônico por todo o corpo. Temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, células do sangue que defendem o organismo contra as doenças, combatendo os micro-organismos invasores. Temos as plaquetas, que são os fragmentos de células que fazem parte do sangue e estão relacionados à coagulação. Quando há sangramento, as plaquetas fazem a hemorragia parar, por isso que são importantes que elas estejam bem dentro do nosso corpo, né? E o plasma, que é a parte líquida do sangue, em que estão os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Então, essa é a composição do nosso sangue. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e o plasma. Aí nós temos, então, a imagem retirada do livro de vocês também, né? Mostrando o plasma, os glóbulos brancos, as plaquetas e os glóbulos vermelhos. Então, aí, o que é o sangue arterial? Que nós temos também no coração, né? Que passa pelo coração. É o sangue rico em oxigênio. E temos o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, existem esses dois tipos de sangue. Arterial, que é o que é rico em oxigênio, e o venoso, que é rico em gás carbônico. Qual é o caminho do sangue? Primeiro o caminho, o coração bombeia o sangue para os pulmões, ele leva o sangue até os pulmões, onde o gás carbônico é deixado e o oxigênio é recolhido. Então, o trabalho da troca dos gases, quem faz é o pulmão, com o auxílio do coração, que já levou o sangue para lá. 2. Dos pulmões, o sangue sai oxigenado e é levado novamente ao coração. Daí é bombeado para todas as partes do corpo. 3. Nas células, o sangue arterial rico em oxigênio deixa os nutrientes e o oxigênio e recolhe o gás carbônico, passando a se chamar sangue venoso rico em gás carbônico. E depois desse percurso, recomeça o processo, porque é uma coisa que é contínua, que vai acontecendo. Mesmo quando a gente está dormindo, tudo vai acontecendo naturalmente, né? No processo de atividades que a gente exerce ou quando a gente está repousando. O que é transfusão de sangue? Então, transfusão é fazer passar o sangue de uma pessoa para outra após uma análise das características do sangue por clínicas especializadas, que eu classifico em tipos sanguíneos. Então, é importante também saber que quando há transfusão, transfusão tem a ver com doação, né? Quando a gente vai doar o sangue a alguém, é importante que se façam vários testes, várias análises do sangue da pessoa que vai doar para quem vai receber o sangue, para saber se é compatível, ou seja, se o sangue ele está sadio para ser doado, se o sangue está em boas condições, né, de saúde, tudo, para poder passar para a pessoa que necessita. Geralmente são pessoas que têm a necessidade de perderam muito sangue, pessoas assim que por um acidente ou alguma doença perdeu muito sangue, o sangue enfraqueceu e aí precisa de uma doação. Então aí as pessoas, né, que têm um bom coração podem se candidatar a doar sangue sim, mas antes precisa fazer vários testes para saber se tem condições mesmo físicas e a saúde do sangue para ser doado e salvar então uma vida, certo? As transfusões são necessárias quando há perda de sangue por hemorragias da pessoa, acidentes, queimaduras, anemia e outras doenças. Só podem ser feitas com tipo sanguíneo que se combinam, como eu já falei. Tipos de sangue. Então, cada pessoa tem um tipo de sangue que foi, então, ela foi recebida esse tipo de acordo com a ligação do papai, da mamãe, que aí faz o tipo de sangue de cada pessoa. Todo mundo tem o seu tipo de sangue. Olha a tabela a seguir que mostra os tipos de sangue e a compatibilidade de cada um para doação e recepção. Então, aí nós temos os tipos ou grupos, quem pode doar e quem pode também receber.
Então aí, por exemplo, né, nós temos aí o tipo ou grupo A, B, AB ou O. Esses são os 4 tipos de sangue. Pode doar o tipo A ao grupo A ou ao grupo AB e pode receber do grupo A e do grupo O. Tipo do grupo sangue tipo B. Pode doar ao grupo B ou ao grupo AB e pode receber do grupo B e do grupo O. Tipo ou grupo do sangue AB agora. Ao grupo pode doar ao grupo AB e pode receber de todos. E o tipo de sangue O pode doar a todos e pode receber só do grupo O. Então, existem algumas características e recomendações, critérios para se fazer a doação de sangue. Isso aí, a medicina, a ciência já estudou esses casos e aí é algo que já foi verificado. E essa forma é a forma que deve ser respeitada quando se faz a doação de sangue. As pessoas que têm sangue do tipo AB são chamadas de receptoras universais. E as possuidoras do tipo O são as chamadas de doadoras também universais. Agora o coração. O coração é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele é formado por músculos fortes que se contraem e se distendem. Ele funciona como uma bomba, empurrando sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos. Além disso, possui 4 cavidades, 2 aurículas ou átrios e 2 ventrículos. Para o sangue circular, levando os glóbulos vermelhos com oxigênio, glóbulos brancos que combatem infecções e as plaquetas que ajudam a coagulação, algum órgão tem que executar o bombeamento. E quem é que faz isso? É o coração, que faz todo esse trabalho. Então, ele faz o trabalho de bombear, combater as infecções, né? Ele ajuda na coagulação e ele também leva os glóbulos vermelhos a todo o corpo da gente, certo? Os lugares mais fáceis de sentir a nossa pulsação são, por exemplo, o médico ou o enfermeiro, quando precisa descobrir a pulsação, os batimentos cardíacos, ele toca no pulso da pessoa, da parte interna do pulso, como mostra a imagem, ou no pescoço, nesse lado do pescoço também. Então, ele tem a técnica de ouvir e de sentir o tempo e a pulsação do coração, se a pessoa está bem ou não, se precisa de cuidados médicos. Na imagem a seguir, encontram sinalizadas as 4 cavidades do coração humano e os vasos sanguíneos que desembocam e partem dele. Então, nós temos aí a imagem do coração, né? Que vocês estão vendo aí, certo? A imagem do coração que tem no livro de vocês. Então, nós temos aí veia cava superior, temos o átrio direito, a veia cava inferior, ventrículo direito. Do outro lado, a artéria aorta, artéria pulmonar, veias pulmonares, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, de forma que a gente olha assim e acha bem complexo, bem difícil. Realmente, tem muitas funções, né, bem particulares aí no nosso coração. Mas, de uma maneira geral, a gente pode entender, né, pela leitura, como é mais ou menos que funciona aí a função do nosso coração. É muito importante a gente entender que o coração é um órgão muito importante, né, no nosso corpo e a gente precisa cuidar muito bem do nosso coração, tá? Aí nós temos então, né, a parte de cada um, né, para a gente ler, né, tudo o que é a veia cava superior, o que é o átrio direito, o que é a veia cava inferior, o ventrículo direito, artéria aorta, artéria pulmonar, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? Então aí a leitura, né, que vocês vão fazer aí no livrinho de vocês, que essa tabela eu retirei de lá, certo? Doenças do coração. Denomina-se doença do coração qualquer problema no sistema circulatório que venha dificultar o funcionamento do coração ou impedir a boa circulação do sangue. A maioria das pessoas gera problemas que podem tornar o coração incapaz de proporcionar uma circulação de sangue adequada para todo o corpo. As doenças do coração mais comuns são hipertensão arterial, angina ou dor no peito, isquemia cardíaca, trombose, infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, doenças dos vasos sanguíneos, no caso as veias, as artérias, os capilares e os vasos linfáticos e etc. Então, é importante sempre observar
Se sentiu alguma dorzinha, mesmo que seja leve no coração, né? Alguma dorzinha, aí comunicar, vocês que são crianças, ao papai e à mamãe, ou que está cansando com frequência na hora de respirar, tá puxando a respiração, então fala para o papai e para a mamãe, qualquer dorzinha que saia do normal, ou qualquer sensação, né, que canse, né, durante as atividades, comunica ao papai e à mamãe, porque aí pode ser o momento de procurar ajuda médica, certo? Para ver se precisa fazer algum tratamento ou usar algum remedinho para poder, o quanto antes, né, verificar o que está acontecendo. O quanto antes verificar, melhor, tá certo? Para evitar problemas cardíacos, entre outras coisas, é importante verificar e controlar a pressão arterial e o peso corporal. Além de não ter o hábito de fumar, evite o estresse e realize exercícios físicos com frequência e moderação. Então, o que é importante, então? Sempre controlar a pressão arterial do nosso corpo e o nosso peso. Ou seja, não devemos engordar, ficar muito além do nosso peso normal, fazer bastante atividades físicas, não ficar estressado, sorrir bastante, né? E cuidar sempre da nossa saúde, comendo adequadamente, tomando bastante água. Tudo isso vai ajudar na nossa saúde e no nosso, principalmente, no funcionamento do nosso coração. Então aí nós temos algumas doenças bem frequentes, né? Tem o infarto, que ocorre quando as artérias por onde circula o sangue são entupidas, provocando a diminuição do fluxo do sangue em certos órgãos, causando a morte das células e muitas vezes levando o paciente à morte. Hipertensão, que é a mais conhecida como pressão alta, leva a um rompimento de vasos devido ao aumento de pressão sanguínea nas artérias, que exige do coração um esforço bem maior que o normal para fazer o sangue circular e ele tem os batimentos mais cansativos, certo? Então essas são as doenças, essas duas, uma das mais frequentes e importantes que levam as pessoas, muitas vezes, até a ficarem bem doentes, certo? Que cuidados devemos ter com a nossa circulação? Então, aí apresenta, né, alguns cuidados, por exemplo, né, que aí o que a gente deve fazer? A gente deve, então, ter esses cuidados aí, observando, né, que tem no livro de vocês, na página 162. Então, fazer exercícios físicos, controlar a pressão arterial, né, manter a alimentação equilibrada e não fumar. Por exemplo, controlar também as infecções. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Esses 5 são os cuidados básicos, mas existem mais. Mas se a gente pelo menos tiver esses cuidados, a gente já está ajudando muito o nosso corpo, né, a combater doenças e ficar sempre sadio, né? Fazer sempre exercícios, né? Pedir para medir sempre a nossa pressão. Não fumar, né? Se vocês conhecerem algum adulto que fume, peça que não fume. Manter a alimentação equilibrada e controlar as infecções do nosso corpo. Levou uma queda, então ralou o bracinho, ou tem alguma feridinha aberta, mostrar a mamãe para ir ao médico, passar um remédio para controlar então as infecções. Porque se a gente não cuida das infecções, ela entra dentro do nosso, vai dentro do nosso corpo e aí ela vai se desenvolver, as bactérias vão crescer e aí vão criar infecções mais graves. A maioria das doenças do sistema cardiovascular tem a obesidade, que é a obesidade é quando pessoas engordam muito, como um dos principais fatores de risco. Então, cuidar da alimentação ajuda a manter o coração saudável. Agora vamos para atividades na página 163 do livro de vocês. Vamos lá. Número 1. Qual é a principal função do coração no sistema cardiovascular? Então, de tudo que a gente já aprendeu na nossa aula de hoje, a função do nosso coração é bombear o sangue por todo o corpo. Muito bem. Segunda questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, do um lado nós temos sangue arterial número 1 e sangue venoso número 2. E aí, onde é que a gente vai colocar o sangue arterial? É o sangue rico em oxigênio. Muito bem. Arterial é rico em oxigênio. E o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Então, ficou 2 e 1. Terceira questão. Circule apenas o nome das células do sangue. Então, a gente viu lá, né, durante a nossa aula. Quais são as células do sangue? Glóbulos vermelhos, plaquetas, plasma e os glóbulos brancos. Então, essas são as 4 células do nosso sangue. Quarta questão. Marque com X a resposta correta. Letra A. O coração é um órgão
Formado por veias fortes ou formado por músculos fortes? Então, ele é formado por músculos fortes. Letra B. O coração tem 4 cavidades ou apenas 2 cavidades? Não, o coração tem 4 cavidades. E letra C. As cavidades do coração são... Aí, no primeiro item, nós temos átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. No segundo item, átrio direito, ventrículo direito, veia cava superior e veia cava inferior. Então, qual é o item que a gente vai marcar? As cavidades são o primeiro item, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. E aqui a gente vai concluindo a nossa aula de hoje, certo, gente? Quando forem responder o livrinho, podem revisar, voltando na atividade do livro ou no próprio vídeo que a gente gravou agora para tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo no coração, saudades e até a próxima, gente. Beijo!